Hello everybody and welcome back to Neutrality. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje estamos novamente com o nosso amigo do programa, Stanislav Krapivnik. Stas tem seu próprio canal no YouTube e já esteve aqui muitas vezes. Ele vai nos atualizar sobre como os assuntos mundiais estão sendo vistos a partir da Rússia. Stas, bem-vindo de volta. Russia, Stas, welcome back. Obrigado. É sempre um prazer estar de volta. Sempre divertido ver o mundo se transformar em... Não, na verdade, eu nem sei mais como dizer isso hoje em dia. Estou muito desesperado agora, porque sabe, em 2026 eu ainda tinha um fio de esperança. Parecia que Trump não estava agindo de fato contra a Venezuela, apenas ameaçando. E parecia que o ataque que todos esperavam contra o Irã em dezembro não iria acontecer. Então talvez eles estivessem recuando, talvez estivéssemos chegando a algum tipo de equilíbrio estratégico. Talvez as conversas com a Rússia, mesmo que não resultassem em nada concreto, trouxessem ao menos um pouco de estabilidade. Mas agora parece que tudo está desmoronando. Stas, o que você achou da primeira semana de janeiro? Stas, what did you make out of the first week of January? Bem, uma coisa que você aprende bem rápido é que todas aquelas pessoas do MAGA, bem, não vou dizer todas, isso não seria justo, mas uns 2/3 eram um bando de hipócritas. São eles que gritam, não queremos mais guerra sem fim, não queremos mais guerras, queremos paz. O que eles realmente queriam dizer era, não queremos mais guerras dos democratas. Mas se o Trump começar uma guerra, meu Deus, eles vão apoiá-lo, porque são fãs cegos. Basicamente é um culto. Quero dizer, veja, são as mesmas pessoas que deram dinheiro ao Trump, ou melhor, compraram moedas do Trump, compraram moedas da Melania, fizeram o Trump ganhar 30 bilhões de dólares em um mês. Essas pessoas não são ricas. São justamente as últimas que podem se dar ao luxo de entrar no pior investimento possível, que é a criptomoeda. Criptomoeda é ótima se você estiver pagando por algo. Ela tem um uso transitório, transacional, mas como investimento de valor é inútil. Sabe, alguém solta alguma coisa e o preço sobe e depois desce. Não há absolutamente nenhuma base para como se move, para onde se move ou por que se move. E as pessoas investem porque, sabe, Trump disse, é a minha moeda. Ok. Quero dizer, isso é uma mentalidade de fã, é uma mentalidade de culto. E você vê isso agora. Mas o Trump, Qualquer porcaria que eles estejam lançando, eu diria que pelo menos metade do MAGA está comprando, por mais absurda que seja. O número de pessoas que... o número de pessoas que agora estão dizendo, sabe, a intervenção, e não vamos nos enganar, isso é um sequestro e uma agressão militar contra a Venezuela, perto do limiar de uma guerra real. 80 pessoas foram mortas na Venezuela e o presidente foi sequestrado. E há pessoas dizendo, não, mas ele mereceu, ele é um cara ruim mesmo. Se você nunca viveu na Venezuela, se não é uma das pessoas que tiveram que fugir, então você não tem direito de dizer nada. Então cale a boca. É bom que ele tenha ido embora e agora teremos paz na terra na Venezuela. Eu consigo entender como, depois do Iraque, da Síria, da Líbia, ainda existam pessoas que argumentem isso. Você consegue de alguma forma entender isso? Bem, sim, claro. Antes de tudo, os americanos, como eles mesmos dizem nos Estados Unidos, têm uma capacidade de atenção de 30 segundos, como em um comercial médio. E infelizmente isso é verdade. A maioria deles não consegue encontrar a Venezuela em um mapa. Eu garanto isso. Houve uma pesquisa da National Geographic feita com jovens de 18 a 25 anos, há cerca de 10 anos, mais ou menos, e ela descobriu que quase um quarto dos americanos dessa faixa etária não conseguia encontrar os Estados Unidos em um mapa. Você não consegue encontrar o seu próprio país em um mapa. Mas, por outro lado, estamos lidando com uma população em que, somando alfabetização total e parcial, chega a 53% da população. Não estamos falando de imigrantes, estamos falando da população nativa. Metade deles não sabe ler, ou mal sabe ler. Eles simplesmente não leem, em outras palavras.
Se você lê no nível de uma criança americana da segunda ou terceira série, o que equivale a uma criança russa da primeira série, isso significa que provavelmente você não lê muitos livros. Provavelmente não lê aquelas coisas desagradáveis e complicadas, com datas, nomes, tendências e sei lá, mapas. Então, sabe, o que quer que o Trump diga, ou o que quer que a mídia diga, vira a notícia do dia. Leia 1984, que a maioria deles nem lê, de qualquer forma. Então não saberiam nada sobre isso. Então, de forma simples, há uma parte relativamente grande da população, 20, 30%, que literalmente não se lembra, literalmente não conhece o contexto do Iraque, da Síria, da Líbia, das outras intervenções na América do Sul durante toda a Guerra Fria, de todas as operações de mudança de regime e de todas as misérias que elas trouxeram. O regime de Pinochet, que foi instalado e matou dezenas de milhares de pessoas no Chile, eles simplesmente não sabem disso. E isso já é base política suficiente para permitir que tudo continue e faça algum sentido dentro do ambiente geral das notícias. Bem, vou dar um reconhecimento ao Pinochet, que ele realmente merece. Na verdade, 2 reconhecimentos. De todos os governos que os Estados Unidos ajudaram a sustentar, o de Pinochet foi provavelmente o menos ruim. Porque, como ele afirmou, meu objetivo é que se todo chileno puder comprar uma casa e um carro, nunca se tornarão comunistas, nunca se tornarão marxistas. E ele realmente trabalhou nesse sentido. Ele estabilizou a economia e deixou o poder voluntariamente, sem guerra civil, sem revoluções. Isso é uma exceção. Porque a grande maioria das pessoas colocadas no poder pelos Estados Unidos não são nacionalistas. Aquele cara, Pinochet, era de fato um nacionalista. Ele queria melhorar a vida das pessoas. Ele tinha uma visão diferente sobre o que a economia deveria ser. Diferente, por exemplo, das pessoas que ele substituiu. Mas ele era um nacionalista. Estava em busca da melhoria da própria economia. A maioria das pessoas que os Estados Unidos colocam no poder são ou globalistas, ou simplesmente tipos vendidos, com contas bancárias nos Estados Unidos. Eles não se importam com nada além de encher os próprios bolsos, o que significa encher os bolsos das corporações americanas. E isso não é apenas um fenômeno da era da Guerra Fria. Os Estados Unidos vêm fazendo isso há 150 anos. Quando dizem que vai haver uma intervenção física, quero dizer, tropas em solo, como Trump agora diz de forma leviana, não nos importamos, estamos prontos para colocar as botas no chão. Sabe, eles conseguiram 5 adiamentos do Vietnã, como sempre. São sempre as pessoas que nunca serviram, que ficam mais do que felizes em mandar os filhos dos outros para algum tipo de açougue. Mas não os filhos deles. Só que veja, na América do Sul, não são apenas os esquerdistas ou os marxistas. Não, é todo mundo. Há direitistas que querem vingança contra os Estados Unidos. Há esquerdistas que querem vingança contra os Estados Unidos. E há centristas também. Porque os Estados Unidos ferraram todo mundo na América Latina por 150 anos. É uma maldição sobre a América Latina. O maior obstáculo ao seu desenvolvimento. Como isso está sendo noticiado agora em Moscou, na Rússia? Quero dizer, qual é a sensação geral sobre isso? Bem, quero dizer, estão noticiando que Maduro foi capturado. Não vou dizer preso, capturado para ser mais preciso. Ele foi capturado. Há uma guerra. Quero dizer, Trump pode dizer, ou sabe, as histórias do ex-vice, Narco Marco, podem dizer que não estamos em guerra. Vocês estão em guerra. Vocês atacaram uma nação. Vocês a bloquearam. Isso já é um ato de guerra. Um bloqueio financeiro é um ato de guerra. Vocês atacaram a nação, assassinaram cidadãos, sequestraram seu governo legítimo. Seja um governo eleito, uma monarquia ou o que for, é o governo legal daquele país e cabe àquele país decidir qual é o seu governo legítimo. Vocês sequestraram a liderança. Isso tudo é guerra. Isso nem são atos de guerra. Isso é guerra. Quer você diga que está em guerra ou não, o mais recente, até ontem,
é que eles estão exigindo tributo. Não há outra forma de dizer. Eles estão exigindo tributo descaradamente, como um bando de psicopatas saqueadores. Vocês nos dão 3 bilhões de dólares em petróleo ou nós atacamos vocês e resolveremos isso para o lucro do povo. Tradução. Os Estados Unidos estão dizendo, encham nosso navio-tanque com 3 bilhões de dólares em petróleo, nós venderemos e ficaremos com o dinheiro para o seu lucro. Ah, claro. Nós ficaremos com uma parte. E isso, sabe, há um ditado em inglês. O problema de pagar o Danegeld não é o que você faz com os dinamarqueses, porque eles sempre voltarão por mais ouro. E os americanos têm um apetite por roubar tudo que não estiver pregado em qualquer nação que não resista. Eles são. Além do petróleo e da audácia de tudo isso, as pessoas estão dizendo: os Estados Unidos eliminaram um dos aliados da Rússia e da China. Há algum motivo para acreditar que a Venezuela era estrategicamente importante para a Rússia e deveria ser considerada uma aliada, em vez de apenas uma parceira comercial? Bem, era um aliado. Eu não diria que era um aliado estratégico, mas era um aliado e um parceiro comercial. Aliás, adorei aquilo do Rex. Acho que foi o Rex quem disse algo como sim, estamos lá. O que a China e a Rússia estavam fazendo lá? Conectando negócios e comprando legalmente. A China, por exemplo, estava comprando o petróleo bruto pesado que já comprava. E não é só na Venezuela, obviamente. A Venezuela o produz. As areias betuminosas do Canadá também produzem, embora precisem de cerca de 65 a 70 dólares por barril para serem lucrativas. A mistura Urais da Rússia é petróleo bruto pesado. O petróleo bruto pesado iraniano também. Há outros países que produzem petróleo bruto pesado, mas em quantidades muito pequenas. Essas são as principais fontes de petróleo bruto pesado. E as refinarias do Sul estão preparadas para processar esse tipo de petróleo pesado, porque costumavam recebê-lo da Venezuela. O motivo pelo qual eles nacionalizaram as plataformas de petróleo foi que os acordos assinados pelo governo anterior a Chávez eram basicamente concessões aos Estados Unidos. E considerando que o governo Yeltsin assinou exatamente o mesmo tipo de acordo, com a Exxon, aliás, e outras empresas como a Shell, em Sakhalina, a Rússia sabe bem como são esses contratos. Então, o acordo que a Exxon, a Chevron e a Mitsubishi empurraram goela abaixo de Yeltsin, ou pelo qual o compraram, era que, em Sakhalina 1, eles investiriam $1 bilhão e não precisariam pagar nenhum imposto até recuperarem o valor investido. Bem, no papel, aquele $1 bilhão virou 5 bilhões, e eles fixaram o custo de um barril de petróleo. Não o valor de mercado, mas 16 dólares por barril, quando o valor de mercado estava indo para 50 ou 60. Então, basicamente, eles podiam extrair uma quantidade enorme de petróleo antes de ter que pagar um único centavo em impostos. Com a Chevron, quando Putin assumiu, ele não queria assustar todo mundo nacionalizando nada de forma direta. Então, o que fizeram com a Chevron primeiro, o Putin sendo advogado, você sabe, foi se apegar a uma pequena cláusula em que a Chevron havia concordado em cumprir as leis ambientais. Mas a Chevron não ligava para isso, porque era o governo Yeltsin antes disso. E veja, não importava o que você assinasse, bastava mandar mais uma caixa de vodka e devolver uma porcentagem como propina para os funcionários do governo ao redor, e tudo ficava bem. Faça o que quiser. Com Putin, tudo azedou muito, porque ele reuniu a equipe e começaram a catalogar todos os danos ambientais que a Chevron havia causado no norte e no centro de Sakhalina. Derrubaram florestas onde não tinham autorização, contaminaram florestas, cursos d'água, o mar local, causaram mortes de animais e assim por diante. E calcularam tudo até o valor que a Chevron havia investido. Então disseram, comecem a pagar de volta, e a Chevron acabou saindo, que era o que eles queriam de qualquer forma. Com as outras empresas, mais tarde, eles simplesmente impuseram uma condição rígida. Este é o novo contrato. Aceite ou vá embora. Elas aceitaram.
Sua previsão é que a Venezuela vai tentar fazer exatamente a mesma coisa: extrair o petróleo sem retorno algum, ou, na melhor das hipóteses, com um retorno mínimo para o país. Bem, eles vão fazer exatamente o que estavam fazendo antes de Chávez nacionalizar. Na verdade, ele nem pretendia nacionalizar, apenas impôs condições duras para que a Exxon renegociasse, basicamente revertendo a entrega que o governo anterior havia feito às companhias petrolíferas americanas. A Exxon recusou, saiu do país e, desde então, vem patrocinando todas essas campanhas contra a Venezuela. Eles financiam vários políticos nos Estados Unidos. Então, sim, eles querem de volta sua posição privilegiada. O petróleo, que pertence à América, a terra que pertence à América, toda essa baboseira maluca que o Trump vive repetindo. Acho que, sabe, havia um jogo de computador japonês dos anos 80 que, por causa de uma tradução ruim para o inglês, mostrava na tela quando os alienígenas chegavam. Todas as suas bases pertencem a nós. E esse é o Trump. Todos os seus recursos pertencem a nós. Mas, sabe, isso é tão diferente desta vez, não é? Quero dizer, não é a primeira vez que os Estados Unidos derrubam militarmente um governo na América Latina. Não é a primeira vez que isso acontece. Eles já fizeram isso no Oriente Médio dezenas de vezes. Fizeram durante a Guerra Fria, até mesmo na Europa, até mesmo no Sudeste Asiático, certo? O que é novo é que eles nem tentam mais usar a luva de veludo do humanitarismo. É novo o fato de simplesmente entrarem e dizerem: isto é nosso, ponto final. Cale a boca ou morra. Além disso, agora estão fazendo isso em outra escala. Já estão ameaçando o Irã, estão ameaçando Cuba. Até um petroleiro russo que foi apreendido. Não li essa história, mas talvez você possa me atualizar. Sim, Bella One. A questão é que o Bella One não estava originalmente navegando sob bandeira russa. Quando foram perseguidos, trocaram para a bandeira russa, o que é a única brecha que os Estados Unidos têm nisso, sem que basicamente se torne uma declaração de guerra contra a Rússia. Mas, por outro lado, Trump acabou de tentar assassinar Putin. Se Trump sabia disso, ou não é outra questão, mas o governo Trump sabia. Aqueles 91 drones. O lado russo não está dizendo onde Vladimir Vladimirovich estava naquele momento. Mas a mídia ocidental estava noticiando que ele estava em sua residência no Oblast de Novgorod, aguardando para continuar as negociações telefônicas com Trump. O que seria o procedimento padrão de Trump? Essa é a forma como ele costuma agir: armar uma situação e depois tentar eliminar a pessoa em vez de conversar com ela. É interessante que as pessoas que nunca serviram, quero dizer, Trump nunca vestiu um uniforme. Ele teve 5, como é a palavra? Ainda não tomei meu café. Adiamentos, obrigado. Ele teve 5 adiamentos do Vietnã. O mesmo cara que sobe no palco e diz: o Vietnã foi comandado por um bando de idiotas. Eu teria feito melhor. Bem, talvez você devesse ter mostrado a todos o quanto é um gênio. Ele é um covarde. Comecemos por aí. O problema com o governo russo é que ele ainda, eu acho, acredita que pode haver algum tipo de negociação com eles. E a parte lamentável é que a Rússia está fazendo de tudo, talvez sem querer, mas fazendo tudo o que vai levar à Terceira Guerra Mundial. Porque mais cedo ou mais tarde, eles vão cruzar uma linha vermelha, como um ataque direto ao Kremlin, por exemplo. Mesmo que não seja um ataque nuclear, um ataque direto ao Kremlin, porque eles vão sentir que podem fazer o que quiserem. E então o Kremlin será forçado a destruir a própria Rússia ao destruir seu próprio governo. Ou pelo menos, realizar um ataque pesado contra o Ocidente e contra os Estados Unidos, porque eles têm tentado evitar uma escalada com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não entendem. O governo dos Estados Unidos é incapaz de entender qualquer coisa além de um soco nos dentes. Infelizmente, é esse o tipo de gente que temos no poder. E é o mesmo tipo que já tivemos no poder antes. Quer dizer, é absolutamente incrível para mim que os Estados Unidos e a Europa, em uma sintonia tão estreita, pareçam estar correndo de bom grado em direção a uma terceira guerra mundial.
simplesmente ultrapassando todas as normas das relações internacionais que temos e ainda por cima cuspindo nelas com a cobertura midiática que estão dando. Quero dizer, é insano que tenhamos chegado ao ponto de sequestrar presidentes em exercício e lançar esses ataques. E isso faz parte de uma longa série de acontecimentos. Eles dizem abertamente, sim, o Irã será o próximo, prontos para atacar, e nós simplesmente vamos fazer isso. E qualquer um que não concorde é o vilão, e nós também vamos esmagá-lo. E a Europa, aliás, vocês têm que nos dar a Groenlândia. Quer gostem ou não, isso vai acontecer. E os europeus estão atualmente debatendo se devem aplaudir ou protestar levemente. Essa é a discussão na Europa. Bem, sabe, por certas fontes, ouvi dizer que a Islândia é a próxima da lista como um... Isso não tem nada a ver com segurança. Vamos começar por aí. Os Estados Unidos têm bases na Groenlândia desde os anos 50 e têm quantas bases quiserem. Os dinamarqueses não vão dizer nada, especialmente se estiverem recebendo aluguel por isso. Os Estados Unidos já tiveram armas nucleares, já tiveram estações de radar, fazem o que quiserem na Groenlândia, mas não conseguem os recursos. A Groenlândia tem muito petróleo offshore, vamos começar por aí, além de muitos recursos na própria ilha. Infelizmente, a maioria desses recursos, falando realisticamente, está bem no subsolo. Agora, uma nova tecnologia russa de ponta, que está sendo testada nas Ilhas Kurilas, permite a extração de certos elementos de terras raras e metais em forma gasosa, diretamente do gás de ventilação dos vulcões. A Islândia tem muitos vulcões. Isso aparece praticamente em todos eles, porque vem do manto. E são elementos raros liquefeitos, elementos de terras raras. Então há esse outro aspecto também. Se você tem um vulcão, pode começar a extrair usando aquela tecnologia russa. Isso deu certo. A questão é apenas se pode ser economicamente viável. É isso que está sendo testado agora. É possível obter essas terras raras. O problema é que, claro, os Estados Unidos não conseguem processá-las. Essa é outra questão. E depois de apreender o petroleiro chinês, cerca de 20 milhões de fabricantes de armas americanos ficaram sem ímãs de terras raras. Vai levar um tempo até que os Estados Unidos invistam em algum tipo de purificação, extração e fabricação real de ímãs. Sim, quero dizer, o nível de beligerância, o nível de pura apropriação de terras e de recursos está nas alturas, enquanto ao mesmo tempo não se chega a uma conclusão na guerra por procuração, na Ucrânia, nem mesmo se intensifica o conflito. Quero dizer, as pessoas na Rússia ainda acreditam que com este governo em Washington há alguma chance de chegar a um acordo negociado, mas parece que o Sr. Putin ainda segue por esse caminho. It seems that Mr. Putin still goes that route. O governo parece ainda estar seguindo por esse caminho. Mas mesmo assim, veja. Se Trump realmente não consegue controlar os europeus ou os ucranianos, e é questionável se ele sequer está tentando, então qualquer coisa que você assine com os americanos é inútil, porque a guerra continua. E novamente, se Trump realmente quisesse parar isso, ele poderia cortar todo o compartilhamento de inteligência, inclusive através do Five Eyes. Ele já fez isso antes com os britânicos. Quando os britânicos, sob o comando de Starmer, na verdade não estavam colaborando e estavam se aproximando demais dos alemães. Eles simplesmente chegaram um dia e todos foram desconectados dos sistemas americanos. Foi isso, você é desligado. É assim de rápido que eles podem fazer, se realmente quiserem. Assim que Starmer voltou a cooperar com Washington, eles foram religados. Quero dizer, eles poderiam literalmente ligá-los e desligá-los a qualquer momento. Eles podem cortar o compartilhamento de inteligência. Há até um item orçamentário de cerca de $1 bilhão no orçamento do Pentágono destinado à Ucrânia. Sem contar que a maior parte disso não é paga por meio de itens orçamentários. É paga por gastos secundários e suplementares. Se você adicionar esses gastos suplementares nos Estados Unidos ao orçamento real do Departamento de Guerra, é enorme.
E quando se considera o Departamento de Assuntos de Veteranos, que na maioria dos países estaria sob o mesmo orçamento, nos Estados Unidos ele é uma entidade separada, o que o torna gigantesco. Houve uma ONG há alguns anos, acho que durante o governo Obama, talvez no primeiro mandato de Trump, que analisou o orçamento dos Estados Unidos, linha por linha, todas as 10.000 páginas, e calculou quanto dele era militar. O resultado foi que cerca de 26% do orçamento vai para o setor militar. O que, na verdade, nos leva ao próximo tópico. Quero dizer, Trump acabou de anunciar um orçamento militar de 1,5 trilhão de dólares. Ele aumentou de 1 para 1,5. Estou sem palavras. Não faz sentido algum. Eles não estão sob nenhuma ameaça real. Estão mais distantes de qualquer tipo de ameaça verdadeira que não seja criada por eles mesmos do que jamais estiveram. E é para aí que estão indo. Olha, o império está em declínio. Isso é óbvio para todo mundo. A desdolarização não está fazendo nada além de acelerar. O dólar não vale nada. Quero dizer, veja, o dólar, a primeira prioridade do sistema bancário privado, chamado Federal Reserve, e a maioria dos americanos nem faz ideia de que estão sob um sistema bancário privado, e não um sistema governamental, é manter o poder do dólar. Bem, o poder de compra do dólar, em comparação com 100 anos atrás, é de cerca de 1% ou 2%. Acho que eles fracassaram. O que você acha? Acho que eles basicamente fracassaram totalmente nessa pequena declaração de missão. A maioria das empresas, e eles são uma empresa que trabalha para o governo, se você pensar bem, já teria sido demitida e teria seus bônus retirados. Mas não, eles continuam. São os grandes bancos financeiros. Oficialmente, o setor financeiro nos Estados Unidos representa 21%, talvez 22%. Na realidade, provavelmente está mais perto de 30% ou 35%. E esse é um setor que não produz nada. A grande finança é a antítese da indústria. Esse é o trabalho deles, saquear a indústria e destruí-la para receber seus bônus, para ter dinheiro em mãos. Compare isso com um pequeno banco em uma vila que investe nessa vila, porque os donos vivem lá. Eles estão investindo em negócios locais. A grande finança não dá a mínima para você ou para sua pequena cidade. Eles vão te saquear só para tirar o dinheiro daí. É isso que a grande finança faz. Então, o que estamos vendo agora? Essa corrida por recursos, essa tentativa desesperada de colocar as mãos em mais coisas que possam ser transformadas em ativos financeiros, reestruturadas, vendidas como dívida, é, na sua opinião, o momento final desse império antes que venha a ruptura interna. E agora estamos vendo agentes do ICE correndo por aí e atirando em americanos. Hoje de manhã, aparentemente, uma mulher largou um rosto McDowell e meu perso porque as agentes do ICE atiraram nisso. Quer dizer, tá fake knowledge bang. Eu simplesmente nunca vi esse nível de escrúdio em texto antes. Bem, você precisa lembrar que durante o governo Biden, eles colocaram algo em torno de 800 ou 900 agentes do IRS, talvez até mais. Eram agentes armados do IRS que supostamente andariam por aí atirando em pessoas por não pagarem seus impostos. Sim, não a polícia, que normalmente executa mandados de busca ou de prisão, mas agentes armados do IRS. Então acho que agora o IRS tem suas próprias equipes táticas que vão entrar, invadir sua casa e levar seu último par de cuecas, porque você não pagou seus impostos. E talvez até atirem em você na hora. Sabe, a maioria dos americanos, porque a maioria dos americanos nunca lê história, e hoje em dia acho que a maioria dos europeus também não lê, isso vem junto com a degeneração da capacidade mental no Ocidente. O que um império faz nas suas fronteiras, mais cedo ou mais tarde, volta para o centro. E o que estamos vendo são as táticas autoritárias que o império das mentiras, tem usado em todo o mundo, inclusive em lugares como o Iraque e o Afeganistão, assassinando moradores locais. E agora tudo isso está voltando para casa. Porque, aliás, as pessoas que foram dessensibilizadas,
a classe de execução nessas áreas acabam sendo contratadas como policiais ou agentes especiais aqui no país. Muitos desses agentes do FBI têm histórico militar, tendo servido em missões de ocupação em diferentes regiões, e o mesmo vale para muitos policiais locais. E as forças policiais locais foram fortemente militarizadas. Eles passam por campos de treinamento no estilo militar. Vamos voltar a isso. Só quero perguntar, porque às vezes também temos uma tendência a dramatizar demais as coisas, certo? O que quer que esteja nas notícias no momento parece ser a coisa mais importante de todas, e todo o resto desaparece em segundo plano. Então tendemos a dizer, ok, isso é extraordinário. Mas desta vez realmente me parece que é um novo nível de escalada geral, pela forma como as coisas estão acontecendo, pela maneira como esses sistemas estão meio que se destruindo sozinhos. Porque parece não haver mais nenhum pensamento estratégico de longo prazo por trás de nada disso. Tudo parece estar voltado para políticas de curto prazo extremamente radicais, destinadas a mitigar o último tipo de problema que eles enfrentaram. Quero dizer, os Estados Unidos e a Europa, agora usando as sanções europeias, a política de sanções contra a Rússia, contra a dissidência interna, o que novamente segue o mesmo padrão, certo? O Império volta suas armas contra seus próprios cidadãos. Você concorda que isso é algo relativamente novo? Quero dizer, não é algo que possamos comparar facilmente com as décadas de 80, 90 ou 2000. É novo no sentido de que é apenas novo para esta iteração do Império. Certo. Infelizmente, não é novo na história. É uma repetição constante. E dizer, é uma democracia, uma república, não pode ser um império, é uma mentira. Falando realisticamente, não existe uma república constitucional nos Estados Unidos. É um governo de um só homem. Claro, o homem não é coroado como imperador, mas parece se considerar um. E sim, um novo pode ser eleito pelo poder, a oligarquia, que está por trás disso. Mas existe, sabe, eu sou monarquista, e há razões pelas quais sou monarquista. Você ficaria surpreso. Ficaria surpreso ao saber que entre as classes intelectuais na Rússia, eu diria que a maioria é monarquista. E há razões muito boas para a monarquia. Você não tem um tipo como Trump, porque a monarquia é autorregulada pela tradição, pela igreja, pelas diferentes classes sociais. É um sistema autorregulado. É um sistema herdado, em que cada geração constrói sobre o que a anterior deixou, o que permite fazer planejamento econômico de longo prazo, algo que não se consegue fazer no Ocidente. Veja, quando se fala em planejamento econômico de longo prazo, em qualquer grande projeto, você está olhando para retornos sobre investimento de 10, 15, 20, até 30 anos. Quando há uma presidência que é reeleita a cada 4 anos, talvez 2 vezes, não há incentivo algum para fazer planejamento ou investimento de longo prazo, porque o governante não vai receber o crédito por isso. Por que diabos eu iria querer dar o crédito para o próximo? E o próximo pode nem ser do meu partido. Sim, mas esse é o principal problema de tentar combinar democracia com um capitalismo puro e frio. É aí que surge uma mistura que descarta qualquer tipo de pensamento de longo prazo. Se você combinar isso com alguma forma de socialismo de mercado, junto com a ideia de nação ou de povo, então você tem pessoas que ao menos tentarão desenvolver certos projetos e administrá-los. Mas não é isso que temos. O que temos é uma forma de capitalismo massivo e agressivo, que vai corroer tudo, sem se importar com as consequências de médio ou longo prazo. Parece que estamos no meio disso, porque o grande capital nos Estados Unidos, incluindo Elon Musk e outros, está aplaudindo. Eles estão financiando isso. Bem, veja, nós já fomos informados sobre como isso funciona. A República. Isso foi estabelecido há 2000 anos, como tudo isso funciona. As 3 piores formas de governo são o populismo, a oligarquia e a tirania.
Elas não aparecem em uma monarquia constitucional. Elas não aparecem em monarquias, ponto final. As tiranias sempre surgem do povo. Essa é a realidade antes de tudo. E o modo como isso normalmente acontece é o seguinte: o povo tem o poder, o que geralmente se transforma muito rapidamente em os oligarcas tendo o poder. E então, mais cedo ou mais tarde, algum populista se levanta e diz: eu vou libertar vocês dos oligarcas. Me deem o poder. Eu vou libertar vocês. E ele se torna um tirano que está ali apenas para se enriquecer às custas do povo. O que, aliás, é o motivo pelo qual eles começam a importar muitos estrangeiros que não têm nada a ver com você. Porque, se estão trazendo pessoas de países muito pobres, esses estrangeiros serão leais ao governo que os importa. Não aos cidadãos, não ao país, mas ao governo. Mesmo que os padrões estejam caindo no seu governo e na sua economia, para esses estrangeiros que estão chegando, ainda é melhor do que o lugar de onde vieram. Eles continuarão leais ao governo, enquanto os cidadãos pensam: espera aí, você não tinha prometido outra coisa? Nesse ponto, você leva a coronha de um rifle nos dentes e pensa: ah, entendi. E esse é o problema com qualquer um desses tipos de governo. Quero dizer, eu sou um monarquista constitucional. E outra coisa sobre a monarquia, havia um vídeo interessante, acho que ainda está na minha lista de reprodução, em que economistas analisaram, historicamente, a diferença entre monarquias e repúblicas. Monarquias, quanto mais o governo se torna participativo, quanto mais pessoas votam, ou quanto maior é o lado parlamentar ou legislativo, mais altos são os impostos, maior é a violação dos direitos humanos e mais totalitário o governo se torna. As monarquias tradicionais tinham taxas de imposto. Isso vai parecer inacreditável para as pessoas de hoje, de 10% ou menos no total. O governo não se importava nem um pouco com o que você fazia no seu dia a dia. O governo era construído sobre a tradição e sobre a religião. Ele não ia dizer que você não podia adorar a Deus. Não ia dizer: ah, não faça isso, ou não faça aquilo, porque essa era a base da legitimidade do governo. Agora, quanto mais pessoas se envolvem nesse governo, mais elas têm suas equipes, seus projetos pessoais, sua burocracia cresce, e tudo isso custa dinheiro. Além disso, é preciso mostrar algum tipo de, digamos, movimento. Ah, o que um corpo legislativo faz para mostrar movimento? Bem, a maneira mais fácil de mostrar ação, especialmente se você não for muito capaz mental ou intelectualmente, é proibir algo. Então agora o governo está se envolvendo cada vez mais na sua vida diária, dizendo: certo, você não pode fazer isso, nós não gostamos disso. E se eles tiverem algum tipo de viés progressista ou woke, realmente tentam refazer a engenharia social sobre você. Isso gera muita raiva e também coisas como taxas de imposto de 62% sobre a renda das pessoas na Finlândia. Sabe, antes você talvez fosse súdito da coroa, agora é escravo do legislativo ou do governo. E basicamente, a maior parte do Ocidente é escrava dos impostos. Tente não pagar seus impostos, provavelmente será morto pelo IRS. Tenho alguns contrapontos aqui, sendo eu basicamente um social-democrata. Mas não vamos por esse caminho. Não vamos discutir as melhores formas de governo. O verdadeiro problema que estamos enfrentando neste momento, em 2026, é que o mundo parece estar se desintegrando. E está se desintegrando de forma tão grave que até pessoas que têm sido bastante consistentes em suas análises e que acreditavam que em algum momento surgiria uma forma de estabilização na forma de um mundo multipolar, como Chas Freeman e outros, estão chegando ao ponto de tanta frustração que dizem: não, essa estabilidade não está funcionando se um dos polos está ativamente tentando provocar uma guerra total. Então, o que você vê? Como a Rússia e a China lidam com isso? Quero dizer, a próxima vítima já está decidida. Vai ser o Irã.
Há algo que a Rússia e a China possam fazer para garantir que o Irã não seja, você sabe. Quero dizer, eles podem ser atingidos por uma bomba nuclear. Israel, neste ponto, poderia bombardear Teherã e simplesmente dizer: não, nós dissemos que eles eram maus. E a Europa aceitaria isso. Depois, os Estados Unidos aceitariam, e o público em geral também aceitaria. Ainda existe algo sagrado, algum limite restante para a violência. Bem, se você observar, o motivo pelo qual eu estava dizendo o que disse, se você olhar para as pessoas que estão no comando no Ocidente, elas fazem parte da classe tirânica. Chegamos ao ponto do ciclo em que há tiranos no poder, e muitas vezes tiranos não eleitos. A Comissão Europeia é um ótimo exemplo. O Ocidente, especialmente os Estados Unidos, perdeu completamente a noção nesse caso. Quero dizer, antes de tudo, Trump está apenas sendo Trump. Ele é grosseiro o suficiente para ser honesto e dizer em voz alta o que normalmente se diria em silêncio. Ele não se esconde atrás de direitos humanos e tudo mais. Ele tenta meio que... Ele se entrar demais. Bem, aqui vai uma manchete que saiu no New York Times outro dia. O Departamento de Justiça abandona a alegação de que o Cartel de Los Soles da Venezuela é um grupo real. O Cartel de Los Soles, aquele que o Maduro supostamente comanda. Nós simplesmente inventamos isso. Mas que diabos? Sabe vocês aí semiletrados da classe trabalhadora? Calem a boca. A gente faz o que quer. A gente simplesmente inventa as coisas. E aí vem o New York Times, o porta-voz da CIA, simplesmente admitindo isso, hein? Não existe, Ray. Mas isso significa que não há controle sobre as pessoas, certo? Não há nem mesmo sabe, a ideia de que eu preciso parecer bem para o meu próprio povo. Nem isso é mais uma limitação. Quero dizer, isso é muito perturbador. Bem, o problema está em uma grande parte, não vou dizer todo o grupo MAGA, porque o Trump perdeu bastante apoio, de pessoas que perceberam, foi por isso que eu votei, mas a maioria do MAGA, e os democratas, aliás, têm o mesmo problema. Existe uma camada muito grande e profunda de americanos que são do Time America. Você já viu aquele filme Team America, o filme de marionetes? Acho que saiu por volta de 2012 ou 2015, algo assim. Se não viu, assista. É paródias da forma como os Estados Unidos lidam com a política esta. Mas também é a realidade dela. Não é exatamente uma paródia. Eles só zombam disso, mostrando, mais ou menos, o que realmente é. É um hospício, explodem coisas, e eles torcem por qualquer coisa que seja destruída. Porque eles, especialmente esses machos beta, que nunca foram corajosos na vida, nunca tiveram que sacrificar nada, agora se sentem empoderados pelo governo. É como coisa de time de futebol. Eu nunca me envolvo em assistir esportes. Isso só me entedia pra caramba. Mas as pessoas que assistem, vivem e morrem pelo time delas, é a mesma mentalidade. É isso. É a mesma mentalidade de pensamento de grupo, mas isso nos deixa em uma situação em que, na verdade, não há mais limites para o que é concebível na aplicação da violência internacional. Como a Rússia vai enfrentar isso? Existem limites. Certo, a Rússia enviou um submarino. O submarino da Fortune 500 não fez nada. Eu garanto que se aquele submarino tivesse emitido uma ameaça pelo rádio, algo como, se aquela equipe americana pousar naquele petroleiro, nós afundamos o seu destroyer. E se eles realmente tivessem afundado o destroyer, tudo teria parado na hora. Haveria pânico em Washington. Tem certeza? Pânico instantâneo em Washington. Com certeza. Você tem certeza de que eles não vão lançar um míssil direto em Moscou? Se eles lançarem um míssil direto em Moscou, todos morrem. Mas eles parecem achar que não. Eles parecem achar que está tudo bem. Como é que chama? Domínio da escalada nos Estados Unidos, aparentemente. Há um limite. Se eles enviassem uma arma nuclear, saberiam que receberiam uma resposta nuclear. Na verdade, seria uma resposta nuclear automática.
porque você pode destruir Moscou e em cerca de 30 minutos todos começariam a morrer, já que Moscou tem a mão morta, aquele sistema automatizado. A mão morta é um míssil balístico que percorre toda a Rússia, enviando códigos de comando para lançar tudo contra a América e a Europa. Todo mundo morre. É isso. E não há como parar. Existem milhares de mísseis russos em transportadores, em estradas, em navios, em trens. Você não consegue encontrá-los. Eles estão em toda parte, sem falar nos submarinos. Olha, um submarino russo poderia transformar os Estados Unidos em uma economia medieval. 2 submarinos russos poderiam tornar a maior parte dos Estados Unidos inabitável pelos próximos 200 anos, pelo menos, sendo realista. Esse é o poder dos cruzadores nucleares que carregam ogivas nucleares balísticas. Sem mencionar que até os submarinos russos menores carregam mísseis hipersônicos Zircon, que ainda podem ser equipados com uma ogiva nuclear tática. Só que a ogiva nuclear tática russa tem 75 quilotons, 2 Hiroshimas. Quero dizer, é uma ogiva nuclear tática muito poderosa. E esse é o ponto. É praticamente a única coisa que mantém Washington viva agora, em qualquer nível de sanidade. É isso. Porque você acredita que há sanidade suficiente para dizer algo como não devemos provocar isso? Sim, pela simples razão de que, bem, é esperançoso. That's hopeful. O que Elon Musk vai fazer com o dinheiro dele quando não houver mais América nem Europa? De que adianta isso? Quero dizer, veja o Macron, por exemplo. Houve um relatório, pago pelo governo, é claro, de que ele estava construindo um bunker de luxo com cerca de 1.500 metros quadrados. Então ele vai ter empregados lá embaixo. Bem, aqui está o ponto interessante. Por que eles o serviriam? Claro, você pode obrigar as pessoas a servi-lo com a ameaça de, se não fizerem isso, não deixaremos vocês entrarem no bunker. Mas, depois que a guerra nuclear começar e todos estiverem no bunker, você se torna um parasita. Eles assumem o controle, matam você e passam a comandar o bunker. É isso. Você deixa de ser necessário como bilionário, que já não é mais bilionário, porque toda a sua riqueza simplesmente evaporou em um holocausto nuclear. Nesse ponto, você não é necessário para nada. E muitas dessas pessoas, talvez elas até entendam isso. Se houver uma guerra nuclear, acabou. O dinheiro delas, a riqueza delas, tudo se vai. E provavelmente é a única coisa que elas valorizam. Porque, se você é uma pessoa religiosa, é óbvio que elas não valorizam suas almas pelo que fazem. Mas quero dizer, se você olhar por esse ponto de vista, a questão é que, se a Rússia não der o troco no valentão, mais cedo ou mais tarde, eles vão cruzar um limite em que a Rússia terá que subir seriamente de nível, provavelmente até as armas nucleares. É essa a sensação. É melhor lidar com o valentão quando ele está apenas começando do que quando já está em modo de fúria total. É muito mais fácil acalmá-lo nesse ponto. Quanto ao Irã, o Irã é a próxima crise essencial para a Rússia, apenas um pouco abaixo da Ucrânia. Se o Irã cair, o Cáucaso cai, a Ásia Central cai, e os Estados Unidos estão dizendo isso abertamente. Eles vão avançar direto para o ventre da Rússia e tentar arrancar as entranhas da Rússia, através do Cazaquistão, através da Geórgia. Serão revolução após revolução. Portanto, de jeito nenhum, a Rússia vai deixar o Irã cair. Claro, Israel poderia lançar uma bomba nuclear sobre o Irã, mas então não existiria mais Israel, porque o Irã tem mísseis balísticos pesados o suficiente para eliminar tudo naquele pequeno pedaço de terra. E, aliás, eles também destruiriam a usina nuclear que fica no meio de Israel, o que contaminaria a maior parte do país, até deixá-lo inabitável. Israel morreria. O Irã pode não ter armas nucleares, mas tem armas convencionais suficientes para garantir a destruição mútua. Você acha que eles, porque tipo, o Bibi Netanyahu estava nos Estados Unidos pouco antes do Ano Novo, durante o Ano Novo, e parece bem claro que era isso que eles estavam discutindo. Como fazer? E com certeza, eles vão fazer outro ataque surpresa, certo? Eles vão tentar reunir tudo, fingir que querem negociar. No segundo em que disserem, ok, estamos aqui, é nesse momento que vão atacar.
Eles vão tentar eliminar tudo, inclusive ativar todos os ativos internos que ainda tem no Irã, para, sabe, fazer um mega Síria e combinar com um mega Irã. Venezuela, onde eles conseguiram desativar todo o sistema de defesa militar venezuelano, tudo por meio de suborno e outras manobras. Mas o fato é que nenhum dos soldados que derrubaram Maduro morreu, nenhuma baixa. Foi um enorme sucesso. Se isso pudesse ser repetido no Irã, então, quero dizer, pelo menos do ponto de vista megalomaníaco do governo Trump, eu acredito que eles pensariam que poderiam fazer o mesmo. Você tem razão. Sabe, a continuação raramente é tão boa quanto o original. Para falar de forma grosseira, eles gastaram toda a energia quando fizeram o que fizeram. Mataram muita gente. Muitos desses liberais estão certos. Olha, antes de tudo, do ponto de vista russo, porque houve muito disso. A Rússia não apoiou o Irã. Bem, a Rússia tentou assinar com o Irã um tratado que lhe daria o mesmo status da Coreia do Norte. Defesa mútua, defesa militar. Os liberais estavam no poder no Irã naquela época. Os liberais pró-Ocidente. Eles enfraqueceram a redação, transformando-a em algo como "nós iremos". Acho que é o capítulo, seção 5, o primeiro parágrafo, se me lembro bem. Faz tempo que li esse documento. Nós iremos lutar contra ameaças regionais mútuas, seja lá o que isso signifique. Regional threats, whatever that means. That doesn't mean anything. Isso não significa nada. E embora a Rússia tenha assinado o documento e ele tenha sido aprovado pela Duma, os iranianos queriam ser amados pelo Ocidente. E realmente foram amados pelo Ocidente. Eles assinaram esse documento no dia seguinte a serem atacados. Portanto, não havia ajuda mútua entre Rússia e Irã. Agora há. Os sistemas S-300 e S-400 estão em operação. Não sei o que os chineses trouxeram, mas estão trazendo equipamentos. A Rússia, e isso já foi publicado, não é nenhuma grande novidade, tem pilotos iranianos de Su-35 treinando na Rússia. A Rússia está transferindo interceptadores Su-35 para o Irã. São aeronaves de geração 4++, algo que a Europa simplesmente não consegue construir. Ponto final. A Europa é incapaz de produzir nesse nível, muito menos uma geração 5. A Europa está muito atrás em tudo isso. Mas Rússia, Estados Unidos e China estão todos trabalhando em caças de sexta geração. A Europa não consegue construir um caça de quinta geração, nem algo próximo disso. Eles nem sequer conseguem produzir um modelo funcional. Portanto, isso já é mais do que suficiente para igualar os F-35, que são, em grande parte, sucata voadora. A questão é que as defesas do Irã estão sendo reconstruídas e o país aumentou sua produção. Não sei se isso é verdade ou não, mas li um relatório há cerca de um mês dizendo que eles estavam ampliando a produção de mísseis, de todos os alcances, para cerca de 3.000 por mês, tanto balísticos quanto de cruzeiro. Isso é mais do que suficiente para sobrecarregar qualquer sistema de mísseis antiaéreos dos Estados Unidos, do Reino Unido ou de Israel que tente derrubá-los. Sim, contanto que estejam bem distribuídos e não possam ser desativados rápido demais, certo? Porque isso é o estão sim, né? E vimos isso durante a Guerra de 12 Dias. Israel estava gritando e reclamando para que os Estados Unidos fizessem algo porque estavam sendo esmagados. E o Irã nem chegou a disparar metade do que tinha. O Irã foi, na verdade, bastante conservador no que enviou de volta para Israel. Israel estava atacando a partir de aeronaves à distância, e os mísseis desses aviões, plataformas aéreas, são relativamente pequenos. Eles não causam tanto dano. Não são as bombas de 900 quilos que Israel lança sobre prédios no Líbano ou em Gaza, porque ainda havia defesa aérea suficiente funcionando no Irã naquele momento, e eles tinham medo de realmente entrar. Teriam perdido aviões. Esse sistema de defesa aérea foi reconstruído, reforçado e atualizado. E agora a Rússia e o Irã têm uma relação muito próxima, porque a maioria daqueles liberais perdeu o poder. O Irã prendeu as pessoas responsáveis, muitas delas foram executadas.
Eles também expulsaram os refugiados afegãos e paquistaneses, que eram a principal fonte de atividade de quinta coluna americana, britânica e israelense. Agora, o Irã realmente enfrenta problemas neste momento. Quero dizer, o Irã não é uma sociedade monolítica. Nenhuma grande sociedade é. E vimos que há atos de terrorismo sendo realizados dentro do Irã neste momento. Saiu um vídeo de uma das cidades de Baquiristão, acho que esse era o nome da província, em que o chefe de polícia foi assassinado por homens armados jihadistas islâmicos, que geralmente são sunitas, mas neste caso estavam atuando no Irã xiita. Então há problemas. E Israel vem patrocinando esses grupos terroristas há décadas. E os Estados Unidos também, já que estamos falando disso. Então sim, há problemas, mas eles não vão derrubar o governo. Na verdade, até os liberais apoiaram o governo, porque quando você está sendo bombardeado indiscriminadamente, de repente percebe quem são seus verdadeiros inimigos. Sim, mas ainda assim, há protestos muito significativos acontecendo no momento, certo? Protestos de rua. Ah, sim. Mesmo que sejam apoiados por ONGs ocidentais e coisas do tipo, ainda representam uma parte da população que está irritada o suficiente para sair às ruas, certo? E isso no meio de ameaças de Israel e dos Estados Unidos. Enfim, desculpe ser pessimista. É que o ano novo começou muito mal. Mas estás? Sim, começou. Afinal, é Natal na Rússia, Natal ortodoxo. Ontem, certo? Dia 7. Ontem foi o dia de Natal. Feliz Natal, aliás. Desculpe por não ter dito isso antes. Sim, Feliz Natal para você também. Eu devia ter começado com isso, mas Feliz Natal afinal de contas. Estás, para quem quiser te encontrar, é só ir no seu canal do YouTube, certo? Isso mesmo. Mr. Slavic Man, Slavic with a K. Senhor Slavic Man, Slavic com K, e 2 canais no Telegram, Stas Segodnia, que é o canal em russo, e Stas Was There, o canal em inglês. E também no X, Stanislav Krapivnik. Also on X, Stanislav Krapivnik. Certo, e vou tentar colocar todos esses links na caixa de descrição abaixo. Stas, apesar dos temas deprimentes, muito obrigado pela atualização. Pascal, vai ficar tudo bem. Eu estive em Mariupol recentemente, e se você quiser ver o futuro, publiquei um vídeo que você pode acessar pelo meu canal no YouTube. 98% dos prédios residenciais foram reconstruídos. Muitos projetos em áreas novas foram erguidos. Um enorme hospital infantil, por exemplo. Cerca de 70% dos outros edifícios também foram reconstruídos. O centro da cidade está como pegar uma caixa de doces. Parece melhor do que esteve nos últimos 60, 70, talvez 80 anos. Até as casas particulares, unifamiliares, estão cerca de 1/3 reconstruídas ou em processo de reconstrução. Essas são privadas, então recebem financiamento. O problema é que muitas famílias foram mortas, especialmente pelo lado ucraniano, que atirou diretamente em suas casas. Mas a cidade está viva. Ela tem enormes novos centros esportivos. Um dos diretores da principal empreiteira responsável pela reconstrução da cidade me disse que até recebeu uma reclamação. Agora eles têm novos problemas. Chama-se engarrafamento, porque as pessoas estão voltando em massa. Então há esperança. E em Avdiivka, sob ataques diários de drones. Eu estive lá. Tínhamos drones sobrevoando. Um foi abatido na rua ao lado. Depois vieram drones do tipo avião. Houve um tiroteio que durou cerca de 15 minutos enquanto eles eram derrubados. E mesmo com toda aquela destruição, contei 6 prédios reconstruídos. Eles foram danificados, mas não de forma crítica. Então eles fecharam os buracos, reconstruíram os interiores e as pessoas voltaram a morar lá. Os outros 3 ou 4 prédios estão em reconstrução. É por isso que há voos diários. E há um novo prédio que eles começaram do zero. Um prédio totalmente novo, de 100 metros de comprimento e 6 andares. Eles estão terminando as janelas e varandas do lado esquerdo. O resto já está pronto. E estão trabalhando no interior. É depois que os ataques continuam acontecendo. Mas há esperança. Há esperança.
Tudo será reconstruído. It's all being rebuilt. There must be peace after war. Deve haver paz depois da guerra. Espero que possamos chegar a isso diretamente, sem a guerra no meio. Muita paz e um Feliz Natal. Nice. Much peace and Merry Much Christmas. peace. Merry Christmas. Feliz Natal.